Olá, minha gente. Meu nome é Catarina Mizan. Eu sou professora de Biologia do SESI Camaragibe. E a gente já se encontrou algumas vezes. Vamos nos encontrar novamente na data de hoje. O assunto escolhido vocês vão descobrir já já. Espero que todo mundo tenha um excelente momento na hora de fazer o seu SSA. Um excelente momento na hora de fazer o seu Enem. Lembrem-se que tudo que vocês têm de conhecimento está na cabeça de vocês. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente sonha, às vezes aqueles personagens secundários que aparecem nos nossos sonhos são seres que a nossa cabeça ela conseguiu captar ao longo do nosso dia, da nossa rotina, aquelas pessoas que a gente não viu, mas estava ali. E aí o nosso cérebro ele vai utilizar essas pessoas como figurantes dos nossos sonhos. Então quer dizer que mesmo quando você não estava prestando 100% de atenção naquela aula, provavelmente seu cérebro ele guardou alguma informação, confie nele, que vai dar tudo certo. Vou compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz hoje. Espero que vocês ganhem muito conhecimento com esse assunto. É um assunto que muitos estudantes já conhecem, outros ainda não conhecem tanto. E eu espero tirar as dúvidas de vocês quanto a ele. Vejam bem. Primeiro, o assunto que eu escolhi foi gastrulação. Embriologia, mas o que danado é isso? Embriologia é o fato de desenvolvimento da gente, de um ser vivo. Esse desenvolvimento desse ser vivo, ele vai passar por estágios. Seja esse indivíduo um ser humano, tá? Um mamífero placentário como nós, seja um indivíduo uma ave, um indivíduo não, né? O organismo vivo, uma ave, um anuro, né? Um sapo, um réptil, vai ter que passar por esse processo de desenvolvimento. Seja um peixe, ele passa por esse processo de desenvolvimento, seja um artrópode, enfim. E aí, vejam bem, olha a dica que eu vou dar agora para vocês. Vocês que estão olhando esse assunto e não tiveram a curiosidade de ir no Prepara-SESI do primeiro e do segundo ano, volte, vá ver. O Prepara-SESI do primeiro ano, ele é um pré, o que a gente vai ver aqui hoje. Esse Prepara-SESI, esse assunto de gastrulação, ele vai acontecer após o que está colocado lá no assunto do primeiro ano de vocês. Só que o primeiro ano com abordagem específica para aquele momento do SSA, e no caso de vocês seria uma abordagem mais completa, porque vocês vão ter que saber de muita coisa para fazer o Enem. Como vocês estão finalizando, é importante demais vocês verem sempre os 3 anos do Prepara-SESI para construir o conhecimento, para tirar algumas possíveis dúvidas que vocês tenham ainda sobre aqueles assuntos. Bem, então vamos nos localizar, né? Até falar de gastrulação, que era o proposto, que é o proposto, a gente vai ter que lembrar de como é que chega lá, tá? Como é que eu chego na gastro lá? A gente primeiro vai ter que chegar na mórula. E para chegar na mórula, a gente primeiro vai ter que chegar na célula ovozigoto. Então vai haver, antes de mais nada, uma fecundação, realização dessa célula ovozigoto, e aí depois a gente vai começar a se dividir, nossas células começam a se dividir para chegar na fase de mórula, essas mórulas se dividem, essas estruturas que vocês estão vendo aqui são células, tá? Então eu tenho aqui a célula ovozigoto, após a fecundação do espermatozoide com óvulo, a blástula, ou melhor, a mórula, começando a se formar, porque eu tenho blastômeros, que são essas células aqui, ó, se dividindo, ou seja, clivando ou sedimentando ou segmentando, fazendo os processos de divisões, até chegar numa mórula. Bem, não esqueçam, a mórula ela é maciça, não tem cavidade interna. Esse estágio, ela não tem espaço nenhum no seu interior. Quando essa mórula, tá, devido à localização dentro do organismo vivo, peguem tudo isso lá da outra aula, ela começa a apresentar uma cavidade, ela se transforma em uma blástula. Essa blástula, ela sim já apresenta a cavidade, e é a partir dela que a gente vai começar o processo de gastrulação. Olha o que eu tenho. A minha blástula está aqui, tá? Essa é a minha blastoderme. Repara bem que ela tem uma cavidade, temos um buraco aí nesse interior. Após a fase de blástula, a gente vai ter um processo de invaginação dessa estrutura, desses macrômeros. Eles começam a se achatar, formando essa blastocélula. Quando fecha totalmente essa dupla camada de célula, a gente vai ter um arquêntero,
Mas o que danado é isso, Catarina? Para que serve esse arquêntero? O arquêntero, ele vai servir como cavidade intestinal da gente. Vejam bem, os blastóporos, que é essa estrutura, ela acontece, ela está presente no final do arquêntero. Então, eu tenho o arquêntero no interior e o blastóporo como a minha estrutura externa. Entendido? Vamos passando. E aí a gente chega exatamente na gastrulação. O que seria essa gastrulação? É a terceira fase propriamente dita do processo de desenvolvimento embrionário. Então, após passar por mórula, por blástula, acontece a gastrulação. Na gastrulação, a gente vai ter a camada germinativa sendo formado, que são esses folhetos embrionários. Ah, mas quais folhetos embrionários? Se eu falei esse nome, vocês provavelmente vão lembrar. Vocês vão fazer a relação de folheto embrionário com... Pensem neles. Três folhetos. Um dentro, um fora e um no meio. Chegaremos nele. Vou deixar um momento de reflexão para vocês chegarem lá. E aí, nessa gastrulação, a gente vai ter da blástula até a formação desses folhetos embrionários. E é a partir desses folhetos que todos os outros tecidos que vão compor o organismo vão ser formados. Vejam bem, as células que vão sofrer esse processo de gastrulação, elas são células multipotentes. Vocês vão ver que, primeiro, quando acontece a fecundação, elas têm uma classificação de célula-tronco. Depois que ela entra em blástula, outra classificação de célula-tronco, e na gastrulação a gente tem essa classificação aqui. São células-troncos multipotentes, que elas vão, sim, conseguir se transformar em várias células, porém elas são um pouco mais específicas e especializadas do que aquelas outras duas que vocês vão ver lá na aula do primeiro ano. Bem, eu tinha dado esse tempo para que vocês refletissem qual era o nome desses três folhetos, que é dentro, fora e no meio. Quem já chegou rápido, parabéns. Quem não chegou vai ver agora, que é a ecto, meso e endoderme. Então, a caracterização, ou melhor, a gente vai conseguir classificar organismos vivos de acordo com a presença desses três folhetos nessa fase embriológica, que é a fase do desenvolvimento do indivíduo. Então, eu tenho o ser diblástico, que é aquele ser que não vai apresentar essas três fases, ele vai apresentar apenas duas. Esses três folhetos, ele só apresenta dois. Mas como é que isso acontece, Catarina? Vocês vão ver que a presença dos três folhetos é algo evolutivo. Então, dentro dos organismos vivos, lembra lá daquela classificação dos invertebrados? Quem são os primeiros organismos naquela classificação? Os primeiros que vocês começam a estudar assim que vocês começam a ver organismos invertebrados. Então, são esses que são considerados diblásticos. Os que apresentam os três folhetos, eles são os considerados triblásticos. Então, eles vão apresentar a ecto, mesoderme e endoderme, e os diblásticos apenas endoderme e ectoderme. Vai ser só a parte interna e externa. Mas veja bem, observa aqui. Independente de ser diblástico ou triblástico, há essa cavidade digestiva que foi formada. Lembra de onde? Quando surgiu aquele arquêntero, aquela estrutura que estava ali dentro do arquêntero, o próprio arquêntero, na verdade, ele vai ser essa cavidade digestiva, ela vai se transformar nessa cavidade digestiva desses organismos. Vejam bem, dentro dos triblásticos, nós temos, tá? Dependendo da presença ou não de celoma, uma nova classificação que vocês também já ouviram falar, que são aqueles que estão acelomados, né? Pseudocelomados, e celomados. Então, aqueles que não têm a cavidade chamada de celoma, aqueles que têm um celoma falso e aqueles que vão ter o celoma propriamente dito, que também é uma característica evolutiva, e pensa que dentro do celoma é que vai estar nossos órgãos. Consequentemente, aquele indivíduo que não tem celoma, ele não vai ter órgãos. Antes de formar os órgãos, né, aquele processo de organização de estruturas, várias células se reúnem e formam um tecido. Então, esses indivíduos vão ter tecidos especializados e não necessariamente órgãos. Tá? Aqueles órgãos funcionais, denominados de órgãos, a gente só vai encontrar naqueles indivíduos que estão passando do pseudoceloma para o celoma, que já apresentam aquela cavidade ali, aquela estrutura para armazenar, aquela cavidade para preencher, digamos assim, de órgãos. E aí eu pergunto, vejam bem, dei aquela dica, né?
de plástico, seres primitivos, aqueles seres que não têm muito... não são muito evoluídos no processo dos organismos invertebrados. Quem seriam eles? A dica é essa, né? 2 indivíduos que são primitivos, invertebrados. Claramente, quem observa e faz uma análise vê que o Bob Esponja ele é um porífero e água viva é um quinidário. Então, são esses. Tanto o porífero quanto os quinidários, eles não têm 3 folhetos embrionários, eles só apresentam 2, que são eles, a ectoderme e a endoderme. Então, quer dizer que eles não sentem ou eles não possuem a notocorda, que é uma função específica e característica da mesoderme. Sim, eles não vão possuir essa notocorda, tá bom? Então, vamos embora. Aquele arquêntero que eu já dei a filinha para vocês, que ele se tornaria aquele intestino primitivo, daqueles seres mais primitivos, e o intestino da gente, essa região digestiva do nosso organismo, ele vai se comunicar com o meio externo pelo blastóporo, que eu também já mencionei para vocês. O blastóporo, por sua vez, ele vai ser o responsável por mais um tipo de classificação de indivíduos. Quando esse blastóporo, aquele orifício, aquela saída do arquêntero, ela for dar origem a uma boca, porque o intestino ele vai se comunicar com o meio externo só por 2 orifícios, boca e ânus. É isso. Então, a gente vai ter uma nova classificação, que são os protostômios e os deuterostômios. Quem é protostômio? O blastóporo vai dar origem à boca. Quem é deuterostômio? O blastóporo vai dar origem ao ânus. Entendido? Beleza? Essa é a classificação. Então, se tiver lá organismos de deuterostômio, você já sabe que aquele blastóporo, que vai fazer aquela ligação do arquêntero com o ambiente externo, vai dar origem ao ânus. E os protostômio, ele vai ter o blastóporo dando origem à boca. Vamos lá. Esse processo de formação, né, dos folhetos embrionários, a gente tem que entender o que é que vai formar. A ectoderme, o que é que ela vai formar? Eu sei que ela existe, eu sei que ela vai se formar no processo de gastrulação do embrião e ela vai formar a epiderme, cavidades e sistema nervoso. A endoderme, o sistema respiratório, órgãos, sistemas digestórios. E a mesoderme, ela vai me dar a minha derme, meu tecido conjuntivo, muscular, sistema circulatório e reprodutor. Tá, tudo bem, Catarine. Você está aí evidenciando novamente que endoderme e ectoderme seriam algo que praticamente cria um indivíduo e que quando aquele indivíduo não tem a mesoderme, ele não vai ter essas estruturas aqui. Eles não vão ter essas estruturas propriamente ditas por conta do seu processo evolutivo. Confere? Confere. É isso mesmo que eu estou dizendo. E o que é esse processo de neurulação? Bem, esse processo de neurulação ele vai acontecer por conta dessa belezura chamada de mesoderme. E aí é o que a gente vai acompanhar. A neurulação vai acontecer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou ter a formação de uma placa neural. Essa placa neural vai formar uma goteira, um tubo, e essa minha mesoderme, ela está se formando a partir de que a minha placa neural começou a se estruturar, a minha mesoderme se formou. Então, vamos lá. O ectoderma, localizado acima da notocorda, aqui, ele vai sofrer um espessamento formando a placa neural. Confere, a gente está vendo aqui. A partir daí, essa estrutura começa a se chamar neuroectoderma. Olha só, o ectoderma está mudando o nome dele, porque ele está mudando a sua estrutura e sua funcionalidade. E por isso, por ser uma especialização do ectoderma, essa daqui, ela vai começar o processo que vai dar origem ao sistema nervoso, por isso neurulação, tá bom? Então, aqui a gente tem no primeiro passo meu ectoderma todo estruturado, acontecendo a minha goteira neural, minha fenda neural, fechando e formando o meu tubo neural e a minha epiderme tá finalizando, passando por cima desse tubo neural, tá? A notocorda está aqui embaixo, olha ela aqui, e ela é formada do tecido mesodérmico. Não esquecer. Esse é o processo de neurulação. Porém, quando eu digo e termino de falar tudo isso, você olha para minha cara e diz, Catarine, massa. E aí, vai acontecer o que na minha vida? Bem, na sua vida, após você saber toda essa informação, você vai ter que praticar. Então, vamos começar. Primeiro, o teu organismo, ele vai começar a formar os órgãos. Como a gente já tinha mencionado, cada uma dessas folhetos, eles vão gerar as células que são relevantes para a sua vida. Beleza? Tudo bem.
Vamos agora para nossas questões? Eu faço o que com isso? Eu faço uma questão. Vamos comigo. O celoma é uma cavidade revestida pelo mesoderma. Confere. A gente viu isso. Celoma só a partir dos triblásticos. Durante o desenvolvimento embrionário, ocorre a formação dos folhetos germinativos que darão origem aos tecidos dos animais. O esquema abaixo mostra um corte transversal de embriões acelomado, pseudocelomado e celomado. Temos aqui um pseudocelomado A, 2 e 3. A letra X contém, presente no esquema, tá? A gente vai ignorar essa ordem de acelomado aqui, pseudocelomado, tá? E celomado. Por quê? Ele não quer saber do celoma, ele quer saber o que está aqui dentro. Ó. O que é que está aqui ao redor, revestido por verde? Ele diz que é o X. Beleza. X vai representar o quê? A medula? É a medula? Essa estrutura X bem no centro desse esse organismo que está se desenvolvendo, desse embrião. O arquêntero, olha aí. O endoderma, o tubo digestório ou o sistema nervoso central. Vamos lá. A gente já tem 3 folhetos formados. A gente só poderia ficar em dúvida entre 2 pontos, o arquêntero e o tubo digestório. Só é permitido esses 2. E aí, o que é que vai tirar a nossa dúvida? A gente vai analisar e dizer, olha, a partir do momento que eu já tenho um celoma, que eu já tenho um embrião sendo formado, eu já vou ter uma especialização dos meus tecidos. E o meu arquêntero, ele não vai mais se chamar arquêntero, ele vai ser o meu tubo digestório, sendo essa a nossa alternativa correta. Fiquem ligados. Só isso eu posso fazer com essa informação? Não, você pode responder mais questão, né, minha gente? Olha essa é linda. Essa é perfeita. Vejam bem. Considerando o esquema a seguir e outros conhecimentos embriológicos, assinale o que for correto. Veja bem, isso não é muito comum de acontecer aqui, a não ser que você vai fazer um vestibular específico de segunda fase em outro estado. Mas aqui a gente não costuma fazer esse tipo de questão somando, e se houver uma questão somando, vão ter alternativas A, B, C, D com a resposta dessa soma, então fiquem tranquilos quanto a isso. E aí eu tenho, primeiro, eu tenho aqui um esquema. Eu tenho os diblásticos, que são os poríferos, os celenterados e os quinidários, e os triblásticos, todo o resto da galera. Acelomados, tá? Pseudocelomados e os celomados. Confere. Confere? Vamos ver. Protostômio e deuterostômio. Vejam bem, só de olhar e de ler, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Vamos analisar essa pulga, o que é que ele está dizendo ali nas alternativas. O esquema apresenta falhas. Os plateamentos são triblásticos. Os esquema diz que estão triblásticos mesmo. E eles não podem ser acelomados, sim, pseudocelomados. Se eles são triblásticos, eles têm que ser pseudocelomados. E aí, lembra comigo, será que é essa a falha? Será que o que ele está dizendo que o plateamento tem que ser pseudocelomado, ele não pode ser acelomado? Lembra lá? Para quem é meu aluno, eu vou puxar a orelha se não prestar atenção nessa questão. Porque eu sempre começo essa aula específica de invertebrado, trazendo 3 figuras de plateamento, nemateamento e anelídeo e classificando eles quanto ao celoma. É um slide, e esse slide já foi passado algumas vezes na cabeça da pessoa que é meu aluno. Eu tenho certeza que ele está aqui refletindo, está vendo ali um plateamento, nemateamento, um anelídeo, aquela classificação que um é tanto, outro é tanto e outro é tanto. Reflitam. Vamos para 2. O terceiro folheto embrionário, ou seja, o endoderma, possibilitou a formação do celoma. Então, o endoderma, tá? Ele possibilitou a formação do celoma. Quem é o terceiro folheto embrionário? Tá? O endoderma que formou, que criou esse celoma. Será que é o endoderma? Lembra que essa classificação de celoma era de acordo com a mesoderma, e era a mesoderma que queria classificá-los quanto a serem diblásticos e triblásticos, né? Os triblásticos, eles terão, consequentemente, esse celoma, e os diblásticos não terão celoma. Vamos ver. O blastóporo ou abertura do arquêntero sempre originará a boca. Enfim, os deuterostômios são classificados em enterocelomados, ou seja, tem um celoma originado de evaginações do arquêntero. Deuterostômio são aqueles que produzem quem? Primeiro, deuteros. Lembram?
Passo com vocês. O aparecimento do terceiro folheto germinativo foi um fato importantíssimo na história evolutiva dos animais. É a partir dele que se originam os músculos e tecidos esqueléticos do corpo. Na organogênese, o ectoderma presente, inclusive nos diblásticos, é responsável também pela formação do sistema nervoso e da epiderme. E a última alternativa, apresentada a cavidade digestiva, uma adaptação fundamental ao modo de vida heterotrófico em todos os diblásticos. Não foi possível a forma de tal cavidade pela ausência do terceiro folheto germinativo. Bem, eu não vou responder essa, ela vai estar junto das atividades de vocês. Perguntem aos professores. Quem for rápido no gatilho vai ver que pode aparecer aqui, ó, a resposta. Fiquem à vontade e até a próxima. Saiam daqui com esse problema para vocês resolverem. Afinal de contas, vocês adoram Braille, né? Fiquem felizes em encontrar a resposta por lá. Tchau, minha gente. Até a próxima. Nos vemos logo mais nessa caminhada da vida. Quem sabe novos Prepara-SESs aparecerão no ano que vem. Porém, esse é o meu último Prepara-SES. A gente se encontra... Quem sabe vocês também... A gente também se encontra por aí, né? Nos passeios do universo. Tchau.